Olá, amigos. Estou aqui de novo para bater um papinho com vocês. Então sejam bem-vindos. Na verdade, hoje eu não vou dar aula de física, né? Sempre eu entro aqui para preparar minhas aulas de física para os meus alunos. Mas hoje, novamente, eu estou meio revoltado com a situação que está acontecendo no Brasil, como de praxe, né? Não só eu, mas muitos brasileiros que pensam como eu, né? Que pensam diferentemente de muitos, né? Na verdade, não são alguns, vamos ser realistas. Existe uma grande quantidade de pessoas que têm um pensamento muito, eu posso dizer, pelo que eu vejo, né, muito surreal, muito diferente daquilo que se pretende para um país que busca uma grandeza democrática, uma grandeza econômica, política como o nosso, né? Então, esse vídeo aqui é mais uma resposta para um colega, né, uma pessoa que eu realmente admiro muito como ser humano, né, posso falar que é um amigo, mora aqui no Nordeste, fui embora daqui faz muito tempo, né? Mas a gente sempre foi amigo. Infelizmente a política está, está nos afastando um pouco, porque temos ideias diferentes, né? E eu acredito nas minhas. Né? Felizmente eu acredito nas minhas. Felizmente eu acho que eu estou no caminho certo. Né? E isso não se trata de partidarismo. Eu não sou uma pessoa partidária, eu não sou petista como as pessoas costumam me chamar, né? Eu sou alguém que valoriza o pensamento crítico, que valoriza alguns valores, alguns preceitos que devem existir na sociedade, como educação, né? Como valorização da cultura, né? Uma sociedade que se pauta, né, no humanismo, que se pauta na divisão igualitária de riquezas, mesmo que isso não seja possível, eu sei que não é, né? Então eu tenho um pensamento socialista e isso não me faz de mim um criminoso. Muitas pessoas definem mal o que é socialismo. Eu já falei aqui em outro vídeo que eu postei que socialismo é defendido por pessoas como eu, por exemplo, professores, né, que são muito ligados a isso, não tem nada a ver com o comunismo que foi proposto na Rússia ou na Venezuela ou em Cuba, né? Na verdade, nós defendemos um socialismo que foi proposto nas ideias de Marx, né? Nós somos marxistas, nós não somos stalinistas ou chavistas, né? Então, que fique claro isso. Aqui no Brasil se criou essa ideia, né, de guerra entre ideologias, né, a direita contra a esquerda, agora a extrema-direita contra o PT, né? E isso ficou tão forte, ficou tão extremo, né? Que as pessoas agora estão se degladiando na internet, nas ruas, ameaçando umas às outras, né? Agindo antidemocraticamente, criando factoides, né? Mentiras que, de tão contadas que são, às vezes se tornam verdades, maculando a democracia, destruindo as nossas relações sociais, separando pessoas, separando amigos, né? E eu acho isso uma grande besteira, né? Claro que a gente precisa defender nossas ideias, precisa defender nossas ideologias, nossos pontos de vista, mas abrir mão, né, das raízes que criamos em nome de políticos, né, em nome de sensacionalistas que nos enganam a toda hora, né, isso é ridículo. Então é por causa disso que eu vim aqui, né, rebater uma afirmação do meu colega, ao qual eu respeito bastante, né, e ele falou que me admira muito, coloquei até a frase aí, né, você é professor, inteligente, tem orgulho de você, mas uma coisa não bate. De fato, alguma coisa não bate, né? Isso quer dizer que as ideias que eu tenho não estão de acordo com as ideias dele. É óbvio, né? Nós estamos aqui desde o início do ano discutindo sobre isso, né? Ele postando
o que ele acha que é correto e eu postando o que eu acho que é correto. E hoje chegamos num ponto assim, né, obscurantista, né, em que eu acho que precisamos esclarecer certos aspectos aqui. Porque a ideia desse pessoal bolsonarista, eu não falo nem da direita, eu estou falando dos bolsonaristas especificamente, é fazer comparações do governo que eles têm, que para eles é um governo sensacional, né? Sem defeitos, sem mácula nenhuma, um exemplo de honestidade, né? De ação à anticorrupção, né? Eles lutam, segundo eles, por um país onde não haja corrupção, né? Isso está escrito no discurso, né? Fascista, diga-se de passagem, né? E todas as comparações que são feitas com um senhor chamado Lula. Então, você não pode de maneira nenhuma discordar dessas pessoas, porque se você discorda, você não é alguém anti-Bolsonaro, você é um lulista. Então, se você é um lulista, você defende ladrão, e se você defende ladrão, você também é ladrão. Né? Segundo esses camaradas, é isso que está acontecendo. Né? Então, tem vários exemplos aqui no meu Facebook. Já levei aqui uns 10 nomes aqui de ladrão aqui, já me chamaram de ladrão o quanto quiseram, já insinuaram o quanto quiseram, porque segundo eles Lula é ladrão, né? Sabemos da história todinha do que aconteceu com a condenação do Lula, né? Não estou aqui para dizer se Lula é criminoso ou se ele é inocente. Estou aqui para afirmar que ele foi condenado de maneira injusta porque não houve um júri, né, que o condenasse pelos crimes que ele supostamente cometeu. Né? Houve por trás todo um aspecto ideologista, como eu estou dizendo para vocês aqui, e que tinha um objetivo claro, que era evitar que Lula se reelegesse. Então, meu caro amigo, eu vou falar para você que isso que não bate, tá certo? Eu escrevi o texto para você lá, mas eu acho que você não leu, porque o leu, ficou envergonhado e não quis responder, né? Mas eu gostaria muito que você me desse um retorno desse texto, né? Porque o que eu quis falar é que isso aqui, esse lugar onde nós vivemos, ainda é uma democracia, tá certo? E enquanto tivermos esse sonho de liberdade, né, nós, todos nós brasileiros, tivermos esse sonho de liberdade que corre nas nossas veias, né, que desde a época em que os colonizadores chegaram à nossa terra, né, que nós somos naturais do Brasil, eu sou de origem indígena e muita gente então eu sou o verdadeiro brasileiro, né? Eu e um monte de outros brasileiros que aí estão, né? Negros, mulatos, né? Todos nós somos brasileiros, ou de origem africana, ou de origem portuguesa, que é europeia, ou de origem do próprio país, que são os índios. Tá certo? Então, enquanto a gente tiver esse sangue que corre na veia, sedento de liberdade, sedento de democracia, né? Eu vou combater esse tipo de coisa. Então não será um punhado de fascistas, eu não estou falando de você, estou falando das coisas que você propaga, que é coisas produzidas por fascistas, tá certo? Coisas que você coloca aí como repressão a direitos humanos, né? E que você acha que está certo, e eu aqui estou aqui respeitando, mas obviamente que não concordo com isso, né? Essas postagens que vocês fazem aí chamando todo mundo de ladrão, todo mundo de bandido, né? Então essas coisas aí são coisas que cesseiam, que além de tirar direito, né, dos teus irmãos, que somos nós, os outros brasileiros que não concordamos com vocês, né, ameaçam. Quantos de nós aí já não levou pau aí na rua porque não concorda com vocês? Muitos, né? E o discurso é o mesmo, né? Comunista, safado, bandido, apoiador de ladrão, esse é o discurso de vocês, né? Então, assim, eu acredito que deveria haver um pouco mais de tolerância, né? Porque vocês pregam a mentira, vocês pregam o ódio, vocês pregam a perseguição, porque são incapazes de dialogar. Então, quem prega mentira, ódio, perseguição, porque não é capaz de dialogar, né? Já está dizendo a que veio. Quando a gente não é capaz de trocar uma ideia com o oponente, né, de trazer um argumento que seja no mínimo lógico, né, para que o oponente consiga pensar sobre esse argumento e talvez até se calar diante do que está sendo oferecido como verdade, né? Então, se vocês não são capazes de fazer isso, vocês lançam, né, na atmosfera esse discurso, né, de ódio, né, de segregação, né, de mentira com essas fake news, de perseguição,
Tá aí, né? Um exemplo claro é o governo, não o próprio Bolsonaro, mas os filhos aí fazendo dossiê de pessoas que são ideologicamente contrárias às ideias desse governo, né? Ou seja, isso é ação de alguém que se diz democrata, né? Então você pega um dossiê pelas informações de alguém que é funcionário público, por exemplo, e manda para o governo americano, você acha que isso está correto? Você pegar as informações do seu irmão e levar para um americano, isso é traição, né? Isso aí é passivo de pena de prisão, não é nem de expulsão de Congresso, não, de tirar o mandato de deputado, não, é prisão, que isso aí é crime, né? Lesa pátria, traição, tá certo? Então esse tipo de coisa que acontece não vimos acontecer em governos esquerdistas aqui. Vocês falam dos governos da esquerda, de Lula, de Dilma, mas eles nunca perseguiram jornalistas, como vocês perseguem. Nunca perseguiram funcionários públicos porque pensam diferente. Todo mundo teve liberdade de se expressar. A partir do momento que esse governo assumiu, né, essa liberdade foi cerceada. E nós ainda temos direito de falar porque nós vivemos num país ainda que tem uma certa liberdade democrática, né, que nós conquistamos na marra. Né? E fica feio para o governo agora, nesse momento, tirar toda essa liberdade de maneira muito, muito radical. Né? Então vai tirando devagarzinho, vai tirando o poder das universidades, onde estão as mentes que pensam, né? Vai tirando o poder das pessoas, dos jornalistas inteligentes, independentes, né? Que não ficam presos a ideologismos, que não ficam presos a dinheiro, né? E vocês vão cortando, né, as raízes do pensamento crítico. Então isso aí só tem um nome, né? Está se instalando no Brasil aqui uma ditadura velada, né? Fingindo-se de democracia, mas por trás, né, e rompendo com as forças democráticas de tal modo que aqueles que pensam diferente de vocês, né, são ameaça para o Estado. Que aliás vocês defendem como sendo algo que deve ser mínimo, né? Mas que na verdade age como se fosse força máxima no Brasil. É o Estado que manda. É o mandatário máximo, né? Então é isso que eu não entendo. Tá certo, meu amigo? Então, essa questão é importante, né? Vocês se vitimizam com o discurso de inversão de valores, tá certo? Então vocês acusam as pessoas daquilo que vocês cometem. É absurdo, né? Então, é aquela coisa, né? Cometem um crime e baseiam-se na defesa desse crime, acusando o outro do crime que vocês cometeram. É incrível um negócio desse, né? Então, como é que a gente pode aceitar uma coisa dessa, né? Alguém que está cometendo um crime, que está sendo corrupto, né? Eu tenho vários exemplos aí que eu não quero nem citar mais, que já me cansa, né? A família toda a família do presidente envolvida com falcatrua, banditismo, né? Milicianismo, né? Um crime que você disse, falou para mim que todo mundo faz isso. Meu amigo, entenda, crime é crime. Porque todo mundo faz isso, isso não tem justificativo para ter o criminoso fazer, não. Tá certo? Então, se um cara rouba galinha, todo mundo vai ter direito de roubar galinha, porque o cara que roubou galinha está respaldado por alguém que diz que pode fazer. Tá certo? Então, essas coisas não entram na minha cabeça. Tá certo? Isso aí é algo que não dá para mim ver. Então, vocês são intolerantes, né? Vocês são violentos. Vocês preferem o uso de armas à educação, vocês falam mal, né? Denigrem a imagem de Paulo Freire, que foi um dos maiores educadores do Brasil, né? Que até hoje é atual no mundo todo. Né? Dizem que o homem é um analfabeto, dizem que o homem é a desgraça da educação brasileira. A desgraça da educação brasileira são vocês, aqueles políticos. Vocês não, você não é político. São os políticos, né? Que destruíram qualquer possibilidade de haver uma educação de qualidade no Brasil. E que você queira ou não, o PT estava recuperando. E eu não sou petista, eu estou dizendo o que estava acontecendo. Né? Estava recuperando. Né? Você sabe muito bem que aqui na sua cidade, onde você morou durante muitos anos, tem agora um Instituto IFRN, que é um dos melhores do Brasil. Né? É aqui, ó, vizinho a casa do meu pai, do outro lado do Rio. Né? Uma estrutura de primeiro mundo. Nem os Estados Unidos tem uma escola de ensino médio como nós temos aqui. Quem construiu foi o PT e o seu governo está querendo destruir. Né? Houve rebelião essa semana lá, alunos sendo chicoteados, massacrados, gás de pimenta nos olhos, né?
porque não quiseram dar direito aos alunos de ter voz, né, de fazer suas reivindicações, tá certo? Então isso é cerceamento de direito, isso aí é ruptura com a democracia. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Então é por esse aspecto, né, que não bate. Não vai bater nunca, porque nós temos ideias diferentes, muito diferentes, tá certo? Aí o que mais que eu posso falar sobre isso, né? E Bolsonaro pode representar boa parte dos eleitores brasileiros, da gente brasileira, pode, com certeza, isso é verdade, né? Com certeza, na verdade, representa as elites, aquelas mais arraigadas, né? Ao conservadorismo, que talvez você faça parte dela, muito embora você já tenha sido pobre, né? E eu sei que foi, você sabe que foi, e você não nega isso, né? E viveu realmente um período difícil aqui no Nordeste. Né? E agora você tem filhos que são militares, pessoas boas, eu acredito que sejam, homens de bem, valorosos, né? Mas você age como se só tivesse gente de valor nas forças militares. Como se o militarismo fosse a única força no Brasil capaz de consertar o que está errado. Pelo contrário, né? O militarismo ele ofende, nesse momento, o direito da população civil. Tá certo? Porque persegue, porque destrói uma aliança que o Estado fez com a população civil. Tá certo? Isso é histórico. Se você pegar em qualquer escritor que a gente chama de contratualista, você vai ver. Né? Nós temos o dever moral e cívico, né, de servir a pátria da nação onde nós vivemos. Fizemos um acordo, né, um contrato social com o Estado, mas o Estado tem o dever de nos proteger e não de nos perseguir. O Estado tem o dever de nos fornecer educação de qualidade, segurança, saúde de qualidade. O nosso Estado, né? O Estado tem que ser laico, né? Ele não tem que estar protegendo religião A ou religião B. Né? O macumbeiro tem o mesmo direito que o católico, que tem o mesmo direito que o evangélico, que o protestante, que tem o mesmo direito que aquele que não tem religião nenhuma. Todo mundo tem o mesmo direito, né? Então não venham me dizer aqui, ah não, o nosso Estado não é laico porra nenhuma, que é o que vocês falaram, né? Nosso país não é laico porra nenhuma, nosso país é evangélico. Evangélico por quê? Porque tem 35 a 40% de pessoas que se dizem evangélicos no país, e o resto, que não é isso. E os católicos, as outras religiões, os sincréticos, e os ateus, não são gente não? Não pagam impostos? Não vivem nesse país? Não produzem? Não contribuem? Né? Então nós temos sim o direito de lutar por um Estado laico, onde todo mundo tem seus direitos. Claro, todo mundo tem que ter dever, mas todo mundo tem que ter direito. É assim que devem ser as garantias feitas, as relações de garantias feitas à sociedade civil e o Estado. Tá certo? Então o Bolsonaro quer arrancar isso de nós a todo custo. Tá certo? Então entenda que ele não é unanimidade no Brasil. Existe uma parcela significativa, já existia antes de ser eleito. Né? E agora que existe, né? No mínimo aí meio a meio, no mínimo. No mínimo. Né? Então não venha aqui você com esse discurso, né, anticorrupção, como se Bolsonaro fosse o grande, né, o homem que não tivesse nenhum tipo de crime, né, nenhum tipo de corrupção na veia, porque o cara é corrupto desde criança, cara. Né? Aí a justiça descobrindo as falcatruas de Bolsonaro, dele, não é de filho dele, não é dele, né? Lavagem de dinheiro com terreno, você que não vê porque não pesquisa, mas se você for pesquisar você vai ver. Mas por que você não pesquisa? Você tem medo da verdade. Verdade dói. Então o bolsonarista é assim, o cara tem medo da verdade. Ele não vai atrás da verdade, por quê? Porque se ele achar a verdade, ele vai se sentir mal com aquilo. Ele não quer sentir culpa. Né? Ele quer ter o poder e quer ter o direito de dizer, eu estou certo. Eu não admito que está errado. Né? Isso é uma característica do bolsonarismo. Né? Não venha me perguntar por quê, porque eu também não sei. Eu estou querendo estudar sobre isso. Tá bom? Eu lamento tudo isso, mas não posso me calar diante de tamanha ignorância, meu amigo. Infelizmente eu não posso. E para finalizar, tem sim uma coisa que não está batendo. Né? Eu sou um democrata, eu sou um pacifista, eu não sou um moralista, tá certo? Como você deve saber, eu não sou moralista, de jeito nenhum. Nunca fui moralista, tá certo? Sou uma pessoa que defendo a democracia, mas acredito muito que ser arrogante ao ponto de querer ser melhor do que os outros,
de moralizar alguém, né? Porque acredito que sou melhor do que esse alguém, isso não está dentro do meu discurso. Não faz parte de mim. Tá bom? Essa é uma questão que eu queria deixar claro aqui para você. Tá certo? Tem outra coisa também que eu gostaria de dizer a você, é que como eu sou um pacifista, eu acredito na educação ao invés do poder das armas. Eu acho que a educação é muito mais produtivo para uma nação do que uma arma na mão. E eu acho que você deveria pensar um pouco sobre isso e tentar entender e pelo menos ver se eu realmente tenho razão ou não, né? Porque arma só serve para uma coisa, para matar, né? Revólver, pistola, fuzil, só serve para matar gente, tá certo? Baladeira, espingarda de soca que a gente tinha aqui na nossa terra, né? Cartucheira, mata passarinho, mas essas armas que vocês defendem aí mata a gente. Então como é que pode uma nação crescer pautada no extremismo violento, pautada no armamentismo, né? Os americanos são armamentistas, mas eles sofrem muito com isso, são um país de primeiro mundo, né? Imagina nós brasileiros que não sabemos mexer com esse poder das armas, né? Aqui nós temos bandido por metro quadrado, né? Então ninguém sabe quem é bandido e quem não é. Ninguém sabe, por exemplo, numa família, quantas pessoas violentas existem dentro daquela família, né? Eu estou falando só de família, não estou falando nem de bandido não, de miliciano, de gente que trafica droga, estou falando de pessoas que são desestruturadas dentro de casa. O que é que essas armas podem produzir, né? Então, assim, são coisas a se pensar, né? Coisas que vocês deveriam pensar um pouquinho mais e verificar se realmente essas definições que vocês fazem de política, de democracia, de sociedade justa que vocês querem, né, cabem aqui no Brasil. Tá certo? E, finalmente, eu sou um nordestino. Eu conheço a dor de um povo, né, porque eu moro no Nordeste. E esse povo convive há séculos com todo tipo de injustiça, desde injustiça divina, né? Vamos falar um pouquinho de Deus aqui, né? Aqui tanta gente viveu na seca, passando fome. Você foi um, é prova disso, né? A pessoa não tinha o que comer, porque não tinha água, não chovia, né? E aí veio o governo do PT e deu uma ajeitada nas coisas, né? Deu uma melhorada, mas ninguém lembra disso. Todo mundo só lembra do bandido do Lula, né? Enfim, né? Eu vivo num lugar onde as pessoas são acostumadas ao sofrimento, tá bom? Então, são séculos de luta, né? Lutas e de adversidade, injustiças provocadas por poderosos e políticos, né? Você sabe muito bem disso. Voto de Curral nasceu aqui no Nordeste, né? O fazendeiro, ele me fazia o favor de me dar uma casinha lá para morar, né? E eu tinha que trabalhar para ele e ainda votar no candidato dele, se eu pudesse votar, obviamente, né? E se eu não votasse, eu era expulso de lá, às vezes era assassinado. Você sabe disso. Então, o Nordeste é uma região muito sofrida, muito perseguida, né? E hoje nós aprendemos, cara. Nós vivemos uma luta diferente agora. Não é todo políticozinho que chega aqui e enrola a gente, não. As pessoas aqui, elas são críticas. Elas aprenderam, não foi nem na escola, não, porque nem escola tinha aqui, né? Começamos a ter uma escola de qualidade agora, né? Professores se formando, doutorandos, né? Pessoas se capacitando para fazerem com que as pessoas menos esclarecidas, as crianças, os adolescentes, tenham a oportunidade de ter uma educação de qualidade e entender o que significa democracia, entender o que significa justiça social. Tá certo? Então eu estou dizendo isso para você como um amigo seu, que eu sempre fui e sempre vou ser. Não é porque eu tenho pensamentos ideológicos diferentes de você que eu vou aqui me afastar de você, me tornar inimigo seu. Eu sou inimigo das suas ideias, porque elas ferem a sociedade, elas ferem a democracia, elas ferem o bem-estar social. Você pode até não perceber isso, mas quando você fala da maneira que você fala, né, tenha certeza que você não está falando em prol do povo, você está falando em prol de um governante que você elegeu como sendo um mito, alguém extraordinário que você acha que vai salvar o Brasil do buraco que ele entrou. Pelo contrário, né? Cada vez que esse cara demorar no poder, ele vai afundar ainda mais o Brasil. Todo mundo sabe disso. Todo mundo. Os países todo do mundo já sabe quem é Bolsonaro, já sabe quem é esse governo.
né? Já sabem da política que esse governo tem para o Brasil. Na verdade, não é nenhuma. A única política que o governo de Bolsonaro tem para o Brasil é a política dos banqueiros, né? É salvar os bancos e foder a sociedade, principalmente a classe média e a classe pobre, né? Cadê que taxam as grandes fortunas que você tanto cobra? Não taxam, cara. Vão taxar quem? Vão taxar vocês aí da classe média, que você faz parte da classe média, né? Seus filhos fazem parte da classe média, né? Eu provavelmente faço parte da classe média. Então seremos nós que vamos pagar essa conta, tá certo? Então você está no mesmo buraco que eu. Você pode até defender esse governo, mas esse governo não te defende nada, tá certo? Se eu fosse você, eu sentia vergonha disso, de defender um tirano desse, e ia pesquisar sobre quem é de fato realmente esse governo. Não lhe tira a razão de você ter ódio de Lula, de você ter ódio do PT. Não lhe tira a razão até se você tem ódio da esquerda. É uma escolha sua. Se você é um direitista, escolha um candidato da direita que realmente vale a pena votar. Alguém que possa vir ajudar o Brasil da maneira que eles fazem, né? Sempre torcendo para o lado das elites, mas que pelo menos faça alguma coisa pelo Brasil. Não como esse sujeito que está aí destruindo, né, todas as nossas relações internacionais, nos envergonhando da pior forma possível em todos os lugares onde ele chega e onde ele fala. Dando o pior exemplo para as comunidades mundiais em relação ao combate a essa pandemia que está atacando, assolando principalmente o Brasil, principalmente a América Latina, né? Estimulando as pessoas à força, né, a irem para a rua para trabalhar, senão não vão morrer de fome. Né? Essa ajuda de R$ 600 que vocês tanto falam aí que foi Bolsonaro que deu, vocês sabem muito bem que não foi ele que deu. Ele foi para o Congresso pichinchar, ofereceu 200 em 3 parcelas, né? E foi a esquerda, essa que você tanto fala mal, que você tanto cospe lá no prato, né? Que conseguiu esses R$ 600 e está buscando, né, prorrogar isso até o final do ano. Então vamos deixar desse moralismo sem fundamento nenhum, né? E vamos cair na realidade. Se não gosta da esquerda, tudo bem, tem um direito. Agora, defender um tirano desse, um fascista desse, apoiado numa palavra chamada corrupção, sendo esses caras quem são, pelo amor de Deus, isso aí já é demais. Né? É brincar com a inteligência do povo brasileiro. Tá certo? Então, é só isso que eu tenho para dizer para vocês aí que ainda não caíram na real. Que ainda não se deram conta do mal que vocês estão fazendo para o país de vocês. Tá certo? Criando conflitos desnecessários. O povo tem que se unir e agir contra qualquer governante que está tirando, né, os seus direitos, que está assolando essas pessoas mais carentes. É nosso dever de patriota não lutar pelo governo, lutar pelo povo, coisa que vocês não estão fazendo. Tá certo? Então, fica aí a dica, fica o abraço a quem me ouviu, inclusive as pessoas que não concordam comigo. Ok? Então, o meu desejo é por justiça e democracia. Eu só quero isso, nada mais.